So God is sifting the remnant in Brazil Por isso Deus está peneirando os remanescentes no Brasil. because the battle we're facing now is so impossible. Em virtude da batalha que nós estamos enfrentando, sendo ela tão impossível. I've seen the video of masses of Brazilian people in the streets, Eu assisti o vídeo da multidão de pessoas nas ruas no Brasil. and God said this is a sign of spiritual awakening. E Deus disse, esse é um sinal de despertamento espiritual. But we cannot trust the numbers to bring the victory that must come next. Mas não podemos confiar nos números que vai nos trazer a vitória que está por chegar. The fact that we had this group of numbers, this great response of millions of Brazilians, O fato de virmos esses milhões de brasileiros nas ruas, um grande número, signals to us that God's strategy, his next strategy, will work because of this awakening. mostra que a estratégia de Deus vai sim funcionar por causa disso. But he is not only going to use the remnant, he is now sifting the remnant. Mas ele não vai apenas usar o remanescente que ele está separando, peneirando nesse momento. And I think that the story of Gideon best illustrates this strategy. Eu imagino que a história de Gideão nos ilustra da melhor forma essa estratégia. And God is thrilled with the millions of Brazilian believers. Claro, Deus está muito contente com os milhões de crentes brasileiros. And they appear to be prepared for battle because they showed up for the battle. E se apresentam à batalha como preparados. But God is now going to do something that will cause all of us surprise. Mas Deus vai fazer algo que vai trazer surpresa a todos nós. He's going to raise some battlefield generals Ele vai levantar alguns generais de campo de batalha who can identify the very small remnant, a remnant within the remnant, que poderão identificar os remanescentes dentro do grupo de remanescentes, who are ready for this next confrontation. que estarão prontos para esse próximo confronto. You see, the generals will be able to test those who have come to this battle. Você vai perceber que os generais poderão testar aqueles que estarão prontos para a batalha. God is not rejecting these millions of believers, Deus não está rejeitando milhões de crentes, but he's not going to win this victory with them, because then we would say numbers gave us the victory. e assim como Gideão, ele não vai ganhar essa vitória com esses milhões, porque daí eles diriam, tá vendo? Nós fizemos. God called Gideon, and 30,000 warriors showed up for the battle. Deus chamou Gideão e 30.000 apareceram para a batalha. And God said to Gideon, if they win now, they'll say, wow, we won because there was 30,000. E Deus mostrou para Gideão, se eles ganham, eles vão dizer que é pelo número de pessoas. And so Gideon, by God's strategy, began to walk among that 30,000. Então Gideão, pela estratégia de Deus, começou a guiar aqueles 30.000. And he was passing by hundreds to pick one. Mas passou por centenas para escolher cada um. He was telling hundreds, you can go home now. E ele estava dizendo a centenas, vocês podem ir para casa agora. And calling one or two or three to himself. E chamava 1, 2, 3 para estar com ele. And pretty soon there were only 300 left to work with Gideon. Ele viu rodeado de apenas 300 homens com ele. And he had sent home about 30,000. E ele já tinha enviado quase 30.000. Now, the ones that he sent home are not Gideon's enemies. Agora, aqueles que voltaram para casa não se tornaram inimigos de Gideão. He didn't criticize any of them. Ele não os criticou por isso. And later on, they became part of the battle. E eventualmente, sim, se tornaram parte da But batalha. there's a strategy now that God is revealing that requires a remnant within the remnant. Mas existe agora uma estratégia que requer de Deus
chamar esses remanescentes dentro do grupo de And God is remanescentes. about to do something that when it is done, everyone will say, wow, God Quando did isso that. acontecer, todos poderão dizer: Nossa, foi Deus quem fez isso. Now, these 300 or the small remnant within the remnant, Agora, esses 300, esses pequenos grupos de remanescentes dentro de um grande grupo de they've been remanescentes, tested in the battle, eles foram testados, provados na batalha. and they have a very unusual skill set, a set of skills E cada um com uma habilidade muito única, com habilidades únicas. we might remember that they are as rare as David. Nós podemos lembrar que eles são tão raros como Davi. Someone got us prepared for this moment in history, but is a rare person. Alguém que Deus está preparando para este momento da história, mas que pode ser também reconhecido como uma pessoa muito rara. We have seen that there are literally millions of Brazilians who are ready to respond. Nós vimos já que há milhões de brasileiros que estão prontos para responder. But now we must commit to a strategy that will exhibit God's strength more than the strength of numbers. Agora nós precisamos nos comprometer com a estratégia de Deus, que tem a ver mais com a estratégia dele do que com os números. And when God is done with this initial strategy, the others will join. E quando Deus finalizar essa estratégia inicial, outros se ajuntarão. And we will learn something from this strategy that the rest of the army must learn. E aprenderemos algo a partir dessa estratégia que o restante do exército também vai precisar aprender. We know that God often allows a bad situation to continue until it becomes impossible. Nós já vimos Deus permitindo que algumas vezes algo aconteça até que parece impossível para que Deus faça algo. Something we didn't anticipate is now upon us. Algo que nós não antecipamos agora está diante de nós. And has changed the situation in a way that surprised those who have been praying. E há mudanças nessa situação que traz surpresa a algumas pessoas nesse caminho. But in all of these things, God has a plan. Em todas essas coisas, Deus tem um plano. And Gideon is one example. E Gideão é apenas um exemplo disso. And God said, send home the large crowds and use a small remnant within the remnant. E Deus falou, envia essa grande multidão para casa e nós vamos trabalhar com esse pequeno grupo de remanescentes. When the remnant within the remnant was deployed by Gideon, então, quando o remanescente dentro dos aqueles que estavam dentro do remanescente então foram enviados, it brought confusion to the enemy. Aqui trouxe confusão diante The confusion came from fear or terror. E aquela confusão veio porque causou aos inimigos medo e Now, terror. Satan has been using fear and terror on a global scale. Satanás tem usado o medo e o terror numa escala global. But now God is going to turn what the enemy has used against the enemy. Mas agora Deus vai fazer essa reviravolta e usar aquilo que o inimigo tem usado contra ele mesmo. And one characteristic of the remnant is that they have courage. E uma característica do remanescente é que o remanescente é corajoso. They have no fear. Não teme. They are not only not controlled by fear, Os remanescentes não são apenas não são controlados pelo medo, they have overcome fear. assim como eles venceram sobre o medo. And I speak to every person now hearing my voice. Mas eu quero declarar a cada pessoa que neste momento escuta a minha voz. And I speak to fear that may have come against your mind or become a part of your heart. E eu declaro contra o medo que pode ter invadido a sua mente, assim como o seu coração. And I say to fear, E eu declaro para o medo,
Fear, hear my voice. Medo, escuta a minha voz. Come out of these people. Saia dessas pessoas. You cannot function in the remnant. Você não vai poder operar no remanescente. And I decree courage is entering into the minds and hearts of every person hearing my voice. E eu declaro que a coragem entra na mente e no coração de cada pessoa que está aqui escutando a minha voz. For there is a strategy that requires courage at another level. Pois há uma estratégia que requer uma coragem num nível superior. And God is now identifying a remnant within the remnant. Deus está nesse momento identificando um remanescente dentro do próprio remanescente. And then will bring the millions of believers back into this battle after he has accomplished the impossible. Ele vai trazer os milhões de crentes depois que este impossível, então, seja alcançado. Now, another example is Elisha. Outro exemplo tem a ver com Eliseu. And it's an example of how God is using few people to win great victory. É um exemplo de como Deus pode usar poucas pessoas para ter uma grande vitória. When Elisha was in a city called Dothan, Quando Eliseu estava na cidade chamada Dotã, the king Aram surrounded the city with an army. o rei Acabe circundou a cidade com seu exército. What had happened before this moment E o que aconteceu antes desse was that momento? Elisha was sharing with Israel's king the secrets of King Aram. E que Eliseu estava compartilhando com o rei os segredos, The enemy had strategies. porque o inimigo tem as suas estratégias. But before the enemy could carry out his strategies, Mas antes que o inimigo carregue consigo mesmo as suas estratégias, the prophet Elisha would share the enemy's secrets with the king of Israel. o próprio profeta Eliseu compartilhava os segredos dos seus inimigos que estavam por acontecer. And so the king Aram would come to fight and discover that all his secret strategies had been revealed. Então, o rei chegava para brigar, para lutar, e descobria então que todos os seus segredos já haviam sido revelados. The king was angry about this, O rei, claro, ficava irado com aquilo. and he said, "We must have a traitor among us who is sharing all my secrets with Israel." E ele se perguntava, nós temos aqui algum traidor que está compartilhando todos os meus segredos com Israel. But the people said, oh no, king. It's that prophet Elisha." Mas as pessoas diziam, não, rei, não somos nós, é aquele profeta Eliseu. Even if you whisper something in your bedroom, this prophet hears what you say. Se você apenas sussurrar algo lá na sua cama, o profeta vai escutar. Now this is a prophetic picture. Essa é apenas uma imagem profética. There's going to be a showdown with the enemies of Brazil's destiny. Haverá uma apresentação do destino dos inimigos do Brasil. And the enemies of God's purpose in government are about to have their secrets revealed before the eyes of the world. E os inimigos que estão no Brasil, mesmo dentro ou fora do governo, estão prestes a descobrir e que serão revelados. Then things they have whispered in the bedroom are going to be exposed. Aquilo que foi sussurrado em seus quartos vai ser revelado. So when this king heard that Elisha was in this city, he sent a whole army to surround the city. Então, quando o rei soube que Eliseu estava perto da cidade, enviou todo um exército para ficar ao redor da cidade. And so Elisha and his servant
woke up one morning. Então Eliseu, seu servo, os dois acordaram pela manhã. Pão de queijo and some café com leite. E tiveram lá seu cafezinho. And his servant saw that the entire city was surrounded by an army. E o seu servo percebeu que toda a cidade estava circulada por um grande exército. Elisha said, Cercada. sem problema. E Eliseu falou, no problem. Give me some more café com leite and pão de queijo, por Me favor. traz mais um cafezinho com pão de queijo. And then he said, Lord, open my servant's eyes. Daí ele disse, Senhor, abre os olhos do teu servo. And his servant saw that the entire area around the city and the hillsides were filled with the armies of the Lord. E o servo então olhou e pôde ver que ao redor, nos montes, tudo estava repleto do exército do Senhor. For Elisha said, do not fear. Pois Eliseu havia dito, não tema. There are more with us than there are with them. Do que com eles. We have a bigger army, Nós From temos heaven. grande exército. an army from heaven that's bigger than any army on the earth. Nós temos um grande exército celestial que é maior do que qualquer outro exército sobre a terra. Now, God does want a big army, but it's his army that he is going to use. Deus nem precisa um grande exército, mas é o exército dele o qual será usado. So Elisha said, God, make the army of the enemy blind. E Eliseu então pediu ao Senhor que o exército do seu inimigo se ficasse cego. And suddenly the army that King Aram had sent was blind and couldn't see. E de repente todo aquele exército inimigo ficou cego e não podiam mais So ver nada. Elisha's servant was afraid, Então o servo de Eliseu temeu. and Elisha said to him, do not fear. E Eliseu repetiu para ele, não tema. But suddenly the entire army of the enemy was afraid because they couldn't see. E de repente vimos que todo o exército inimigo ficou temendo, com medo, porque também não podiam ver. God took the fear and terror that the enemy was creating and turned it back upon the enemy. Deus pegou o medo e o terror que o inimigo havia gerado e transformou aquilo de volta nas mãos deles. And then Elisha became a guide to the blind army. Aí Eliseu se tornou o guia daquele exército cego. He went out and asked them, what are you looking for? Ele chegou lá e perguntou, o que vocês estão procurando, olhando? He said, oh, well, follow me, and led them all inside the city. Venham, sigam-me, vamos até dentro da cidade. So the whole army that was of the enemy was inside the city and blind. Então, aquele exército todo estava reunido dentro da cidade, todos cegos. And Elisha said, open their eyes. E quando Eliseu falou, abram seus olhos. And when they saw where they were, E quando eles perceberam onde estavam, they were even more afraid. ficaram ainda mais temerosos. Because anyone who could make them blind and make them see caused more fear Porque uma than they pessoa could que poderia produce. deixá-los cegos e depois torná-los a ver, causaria ainda mais Now, espanto. when the king of Israel found out his enemies were captured, E quando o rei de Israel percebeu, ficou sabendo que seus inimigos haviam sido he capturados, said, my father, do you want me to kill all of them? ele falou, meu pai, o senhor quer que eu mate cada um deles? Because he didn't understand the strategy. Porque ele ainda não havia discernido a estratégia. But the prophet said, of course not. Mas o Don't profeta kill disse, them. claro que não os mate. No, have a feast. Churrascaria. Vamos levá-los para uma churrascaria, Give uma grande them. festa. Yes, give them a feast.
Vamos fazer uma grande festa. and then send them home to Aram, their king. E depois envie-os de volta para o seu rei. And they did that. And when the enemy army went home, it was the end of the conflict. E daí, quando aquele exército voltou para sua casa, foi o final, então, daquela guerra. And they didn't have any battles anymore. E aí eles não tiveram mais batalhas. You see, there's an information war going on. Existe uma guerra de informação que tem acontecido nesse momento. And God has trained and matured prophets in Brazil E Deus tem treinado e amadurecido seus profetas no Brasil, who know what's going on behind the walls, inside of people's minds. que podem discernir aquilo que está por trás da mente das pessoas. We cannot da mente trust. das pessoas. Cannot trust what we see on television or read in the newspapers. Não dá para nós não podemos aceitar aquilo que aparece nas televisões ou nos noticiários. Many of our governmental leaders lie to us on a regular basis. E muitos líderes governamentais continuam mentindo. And so God is giving the kingdom the information discovered in secret. Então Deus tem dado ao reino essa informação que tem sido descoberta no segredo. God has already shown that he can deal with corruption in the church and the government. E Deus já nos mostrou que ele pode lidar com corrupção dentro da igreja ou no governo. And this happened within Brazil. E isso já aconteceu dentro do But Brasil. now this is a global situation. Mas agora nós experimentamos uma situação que é global. And you're seeing the demonstration of a global strategy in your own nation. E nós temos visto e apreciado uma estratégia que é global dentro da nossa própria nação. And the problem is so big it looks impossible. E o problema tem sido tão grande que parece impossível. But God has an answer. Mas Deus tem uma resposta. But it's going to come from a remnant within the remnant. E essa resposta virá do remanescente dentro do próprio remanescente. See, Elisha knew the outcome of the situation. Sabe, Elias já tinha visto a resposta daquela situação. Many times our Eliseu intercessors, já havia visto a resposta daquela situação. and our watchmen hear or see the enemy. Nossos intercessores, nossos sentinelas escutam ou veem o inimigo. This is very important. E isso é muito importante. And they see properly. E eles veem corretamente. But we need mature prophets who not only see the enemy, Que não apenas observam o inimigo, but they see the strategy mas também sabem e conhecem a estratégia and they see the outcome. e a resposta dela. See the enemy, report what you see, then Vê go o inimigo, back and ask God for a faz o strategy. relatório daquilo que você vê e vai de volta para Deus para ver o que ele fala. Go back and ask God, what do you want to do about this enemy? Vai de volta para Deus e pergunta o que o Senhor quer que a gente faça com este inimigo. But understand that you will have leaders who know the outcome of that strategy. Mas eu entendo que vocês terão diante de vocês líderes que conhecerão a resposta que virá a partir dessa estratégia. We know we have an enemy. Nós sabemos e reconhecemos que temos inimigo. And the king of Israel thought, oh, great, we're going to kill the enemy. E o rei de Israel achou, grande, nós vamos matar todos os inimigos. But God's outcome was to send the enemy home with their bellies full. Mas a resposta de Deus foi de simplesmente deixá-los voltar para a sua casa de barriga But the cheia. outcome was there was never another battle with that enemy again. Mas o resultado disso é que nunca houve uma batalha
contra Israel com aquele inimigo novamente. Do you want to destroy the enemy, Lord, or convert the enemy to be our friend? Senhor, o Senhor quer que converter o inimigo ou destruí-los ou convertê-los para se tornarem nossos And amigos? sometimes he wants to destroy the enemy, Algumas vezes ele quer destruir o inimigo. but there will be many who, like Saul, become a Paul, Mas, who are not destroyed but converted. mas existirá sempre pessoas como Saulo, que se tornou Paulo, que antes era inimigo e depois se converteu. God will turn enemies into friends, as well as destroy enemies who are against God's purposes. Deus vai trazê-los como amigos, assim como ele vai destruir inimigos que vêm contra nós. In both Gideon and Elisha, we see God turn fear back upon the enemy, E assim como vimos em Gideão e com Josué, ele transformou o medo que veio com pessoas inimigas. and in both the case of Gideon and Elisha, the victory was obviously won by God. E tanto na vitória de Gideão como de Josué, Was all God needed. nos dois exemplos desses, nós vimos que Deus apenas usou uma pessoa para trazer uma grande vitória. 18 years ago, when I saw Jesus stand up in Brazil Há 18 anos, quando eu vi Jesus em pé sobre o Brasil, with fire in his eyes, he set his feet and looked around Brazil. com os olhos flamejantes, firmando os seus pés e preparando-se para dizer para o Brasil: And he said, Brazil is mine. Brazil is "O mine. Brasil é meu, o Brasil é meu." At the time Jesus stood up, mighty angels stood up with him. Ao mesmo tempo que Jesus se levantou naquele dia, anjos poderosos se levantaram com All ele. over Brazil, I saw angels standing up who were mighty angels. E ao redor do Brasil eu vi os anjos se levantando, os anjos poderosos se levantando com ele. Jesus comes, he never comes alone. Quando Jesus vem, ele nunca aparece sozinho. And there is an angelic heavenly army of which Jesus is the captain. E existe um exército angelical no qual Jesus é o capitão. And they are ready to respond to Jesus and when he gives orders. E todos prontos para responder às ordens que Jesus dá. And God is raising this remnant within the remnant. E Deus tem And levantado esse when they respond with God's strategy, E Deus tem levantado esse remanescente dentro do remanescente. No momento que eles responderem com a estratégia de Deus, these mighty angels will respond to the voice of Jesus. esses anjos poderosos responderão à voz de Jesus. I saw these angels from the north to the south, from the east to the west. Eu vi esses anjos do norte ao sul, do leste para o oeste. Big angels in Rio de Janeiro. Grandes anjos no Rio de Janeiro. Big angels in the Amazon. Grandes anjos lá na Amazônia. In the south and in the west, Campo No Grande. sul, no oeste, em Campo Grande. The angels of the Lord are standing and ready for the battle. Os anjos do Senhor estão prontos, em pé, prontos para a batalha. Now, a third scenario I wish to speak about Um terceiro cenário que eu quero conversar, mostrar a vocês. in this global warfare that we are entered into now. Nessa grande batalha global que estamos experimentando. There is a phrase, the battle is the Lord's. Há uma frase que diz: a batalha é do Senhor. And it is important that we understand what this phrase means. E é muito importante que a gente compreenda o significado dessa The frase. battle belongs to the Lord. A batalha pertence The ao battle Senhor. is the Lord's. A batalha
é o Senhor. And this phrase is used many times in the Bible. E essa frase é usada várias vezes na Bíblia. Some people say that this phrase means we never fight. Algumas pessoas acreditam que essa frase significa nós nunca lutamos. Now, one day, a young man said, "The battle is the Lord's," and he ran into a valley and killed Goliath. Um dia um homem disse, a batalha é do Senhor, mas ele correu pelo campo e matou um gigante. So the battle Goliath. is the Lord's does not mean we don't fight. Então, a batalha do Senhor não significa que nós não teremos que The lutar. battle is the Lord's, but the strategy means that sometimes we get our hands bloody in the battle. A batalha é do Senhor, mas isso significa que algumas vezes nós molhamos as nossas mãos. The battle is the Lord's means God is taking command of the strategy of the battle. A batalha do Senhor significa que Deus está no comando da And when batalha. this happens, E quando isso acontece, every time this happens, sempre isso que acontece, when the victory is won, we recognize God did that. quando a vitória é ganha, nós reconhecemos, foi Deus quem nos ajudou a vencer. But when the battle is the Lord's, the strategy is different every time. Mas quando a batalha é do Senhor, significa que a estratégia pode ser diferente a cada momento. Another time, when the battle is the Lord's is spoken, Outro tempo, quando a batalha do Senhor foi falada, is when Jehoshaphat, the king of Israel, faced Quando a vast army. o rei de Israel chamou um grande exército. Several enemies, not just one, but 3 or 4, gathered a very great army. Vários inimigos, não um ou dois, três ou quatro, mas muitos inimigos se juntaram a um grande exército. And the king said, "The battle E o is the rei Lord." disse, a batalha é do Senhor. Here's what the king said. Veja o que o rei falou. Now we see the armies of Ammon and Moab and Mount Seir, Agora nós vemos a batalha desses reis. 3 enemies. 3 inimigos. And the king says to God, O rei diz a Deus, "God, you would not allow our ancestors to fight those nations when you first brought them out of Egypt. Senhor, não permitiu que os nossos ancestrais lutassem quando nós viemos para o Egito contra eles. They went a different way and they did not defeat these enemies. Eles foram para outros caminhos e eles não derrotaram esses inimigos. God had said to Israel, those enemies are not your assignment. Deus havia dito para eles, esses inimigos não estão para vocês. You Não é a have- missão de vocês. You have enemies that I have assigned you. Defeat them. Vocês têm inimigos que eu já designei que vocês vão lá e os vençam. But these enemies, I do not ask you to fight those enemies. Mas eu não pedi a vocês que lutem contra esses inimigos. So when Jehoshaphat saw that these enemies had come against Israel, Então, quando Josafá viu que aqueles inimigos se levantaram contra Israel, he said, God, you didn't assign us these enemies, but now they are fighting. e ele falou, Senhor, o Senhor não nos designou para lutar contra esses inimigos, mas eles estão aqui diante de nós. And God said, this battle is my battle. Daí Deus falou, essa batalha é minha batalha. And that's when they sent the worshipers out in front of the army. E ali foi quando eles enviaram os adoradores bem diante do exército, Because God said, these enemies, I did not ask you to fight. porque Deus havia dito que aqueles inimigos não era para que eles não deveriam lutar contra eles. It is true that our worship can be warfare, É verdade que a nossa adoração pode se tornar uma batalha, but it is not true
that we never fight any battle. Mas não é verdade quando as pessoas dizem que nós não lutamos nenhuma batalha. And there are battles that we are assigned, and those are battles we must fight. Pois há batalhas nas quais nós somos designados e essas nós temos que lutar. David says, the battle is the Lord's. Davi disse, a batalha é do Senhor. And then he cuts off the head of a giant Ele foi e cortou a cabeça do gigante, because God assigned David to that battle. que Deus havia designado aquela batalha e colocado nas mãos de Davi. And God assigned David to defeat the Philistines. E Deus, então, designou Davi para vencer também os filisteus. And when David became king, he defeated the Philistines. E quando ele se tornou rei, ele derrotou os filisteus. And while David was king, there was never a problem with Philistines anymore. E enquanto Davi foi rei, não houve mais problema com filisteus. So it is important in this season Então é muito importante que nesta estação que vivemos, that you do not fight enemies God has not assigned to you. que você não lute contra inimigos que Deus não os designou a você. There are enemies that you will watch God defeat. Haverá inimigos que você vai apenas observar e ver Deus os derrotando. There are enemies that you will see a victory with a very small remnant from within the remnant. Você observará que alguns inimigos serão derrotados por um grupo pequeno de remanescentes. And there are men, the champions among you, like David, E haverá entre vocês campeões, assim como Davi, who will defeat giants. que derrotarão gigantes. And the defeat of a giant is always a strategic victory. E a derrota de um gigante sempre é uma derrota estratégica. That opens a way for an even greater victory when the entire army is engaged. Que abre caminhos para que uma vitória ainda maior seja vencida quando todo o exército então é engajado. God is going to give a clear revelation to the people of God in Brazil. E Deus vai então trazer uma revelação clara ao povo de Deus no Brasil. He will assign you the enemies and give you a strategy to defeat them. Ele lhes mostrará seus inimigos e dará a estratégia correta para que sejam derrotados. At the day God says, do not fear. E hoje Deus diz, não tema. Don't fear giants. Não tenha medo dos gigantes. Don't fear a big army when it's much greater than the numbers that you have. Não tema, por maior que seja o exército e se pareça maior do que aquele que você tem ou está inserido. Do not fear new enemies that you've never heard of before that invade Brazil. Não tema inimigos, os quais você nunca escutou deles antes, que querem invadir o Brasil. But only attack the enemies of your assignment. Apenas lute contra os seus inimigos, aqueles que Deus os designou a você. God is saying to the people of God in Brazil, Deus está dizendo ao povo de Deus no Brasil, trust God. confia em Deus. Don't trust anything else. Não confie em mais nada. God wants his people involved in politics. Deus quer sim o seu povo envolvido na He política. wants them to be elected to political offices. Deus quer ver o seu povo eleito nos vários lugares do governo. He wants you to communicate his principles into political agendas. Ele espera que você comunique a agenda de Deus em agendas específicas da nação. And the millions and tens of millions of believers in Brazil must have political influence. E os milhões de crentes no Brasil precisam ter e exercer esta influência política, And have influence in elections. exercendo sua influência nas eleições. But God never wants his people to trust politics to solve the problem.
Mas Deus nunca espera que o seu povo espere que a política venha resolver o problema. Do not trust political influence to save the nation. Não espere que a influência política venha salvar a nação. Do not make unholy alliances in order to win. Por isso, não faça aliança que não é santa, esperando ter uma vitória. The awakening will change politics. O despertamento mudará a própria política. And God wants this to happen. E Deus espera que isso aconteça. But God is going to give you victories, and everyone will say, God did that. Mas Deus nos dará vitórias e todos poderão dizer, foi Deus quem fez isso. Don't trust political influence. Não creia na influência política. Don't trust numbers. Não confie só nos números. And don't trust your revelation until it has a strategy. E não confie nem mesmo na sua revelação até que venha a estratégia para ela. And submit your revelation to the generals of the army God has provided. E quando você submete essa revelação aos generais, os quais Deus estabeleceu, Because God will tell them the outcome God wants in the situation. porque Deus mostra a esses generais as respostas dentro de cada situação. Yes, God wants his people to be warriors, Sim, Deus quer que o seu povo seja e se torne guerreiros, but the warriors must also be worshipers. mas os guerreiros precisam ser adoradores também. You must be like Daniel. Precisam ser como Daniel, He was a believer who had political influence, crente que tinha influência política, but he was a man of prayer. mas era homem de oração. A prophetic word came from Daniel's mouth, A palavra profética saía da boca de Daniel. and everyone knew he represented Jehovah. E quando isso saía, todos sabiam que ele representava Jeová. But when they said, if you continue to pray and trust God, your political influence will disappear. E as pessoas disseram, se você continuar orando assim, a sua influência política vai desaparecer. Daniel did not change his trust in God. Naquele momento, Daniel não mudou a sua confiança em Deus. Our enemies only intercession can defeat. Há inimigos que somente a partir ou através da intercessão podem ser derrotados. And there are strategies that only generals can lead us into victory. E há estratégias que somente generais do Senhor podem nos levar até a vitória. And there's an information war. Only prophets and apostles can help us win. E há informação de guerra que somente apóstolos e profetas podem semeá-las para que possamos obter vitória. Lastly, there are E victories por último, that Brazilians must win há vitórias que brasileiros precisam vencer. in Israel. Excuse me? You must win a battle in Israel to bring victory to Brazil, Vocês precisam vencer a batalha em Israel para trazer a vitória para o Brasil. because God has sent you into nations. Porque Deus está enviando vocês às nações. You will win victories in Spain that will bring victories to Brazil, Vocês vão vencer guerras na Espanha que vai trazer vitórias para o Brasil. and victories in Germany and China and Cuba that bring victories to Brazil. Vitórias na Alemanha, na China, em Cuba, que vai trazer vitórias para o Brasil. You must continue to win victories in Italy, in Nigeria, in Mozambique, and Nós Japan. precisamos continuar tendo as nossas vitórias na Nigéria, Moçambique, no Japão. Do not say, we have so many problems in Brazil, we cannot help other nations. Não podemos dizer, nós já temos tantos problemas no Brasil e nós não temos como ajudar os problemas das outras nações. And do not say, we have so many problems in Brazil, we'll keep our best people in Brazil. Você também não pode dizer, não, nós já temos tantos problemas aqui no Brasil que a gente vai manter as melhores pessoas aqui no Brasil.
because God has raised Brazil to be a fathering nation among the E nations. vocês sabem que Deus levantou o Brasil para ser uma nação de paternidade às nações, To be a friend of Israel. ser amigo de Israel. And you will find great internal victories come by your faithfulness to these assignments in other nations. Assim você vai descobrir, ter vitórias internas que você descobrirá e isso reverterá às outras nações. We have all seen what this virus can do to produce fear. Nós já observamos o que esse vírus pode fazer para produzir e gerar o medo. And we have lost some dear friends and loved ones to this sickness. Nós que perdemos amigos queridos, amados, para essa enfermidade. But the Bible says that we do not grieve like other people, Mas a Bíblia diz que nós não lamentamos como os outros lamentam, because we know that the death of any saint is a victory over death. porque nós sabemos que qualquer coisa, nós temos vitória sobre a morte. The fear of death is a torment that Satan uses. E o temor da morte é um medo que Satanás se utiliza dele. But it is time to break the power of the fear of your mind. E é chegada a hora de quebrarmos esse poder do medo para longe da nossa mente, do nosso coração. And the men and women of courage and boldness will be leading us in this next season. E os homens de ousadia, de coragem, nos liderarão nesta próxima estação. There are many more overcomers in Brazil now. Há muito mais vencedores no Brasil nesse momento. And now God says Esse tempo. the prophets will be able to see and hear more clearly. Os profetas escutarão e verão com maior claridade, maior transparência. The apostles will have blueprints and battle plans for what's coming next. Os apóstolos terão as plantas e todo o mapeamento daquilo que está por acontecer. And the teachers will train warriors and worshipers for this coming season. E os mestres poderão treinar seus guerreiros e seus adoradores para as guerras da próxima estação. And the evangelists will announce good news to those who are in fear, and we will see a great harvest of souls. E os evangelistas anunciarão as boas novas a todos aqueles que ainda têm medo e faremos uma grande colheita de almas. And the shepherds will be busy with these newly born believers. Esses novos crentes. These are great days. Nós vivemos grandes dias diante de Deus. And the greatest days of God's church and kingdom are now. Para a igreja e para o reino de Deus é o que estamos vivendo. Plan for success. Planeje para o sucesso. Plan for growth. Faça planos de crescimento. Plan for more spiritual sons and daughters Tenha to planos embrace para filhos e the filhas fathers, para que venham abraçar os seus pais. and plan to send more missionaries into the nations than ever before. E planeje enviar mais missionários às nações do que jamais fez antes. I pray you will receive this word. Eu oro para que vocês recebam esta palavra. My heart is for Brazil, O meu and I'm looking coração, forward to returning there very soon. e eu olho com antecipação o meu retorno. I miss you all very much. Eu sinto muita saudade de todos vocês. Amém. Amém. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, Dr. Dom. Thank you, Dr. Dom. Aleluia. Obrigado, Pastor Marcos. Tremenda confirmação Tremendous confirmation
Ontem falamos sobre essa palavra de reis, mas não Yesterday, toda. we E spoke agora about this word for kings, not nó- everything. nós estamos vendo o Senhor nos apontar a mesma direção. And we see that the Lord is pointing us to the same direction. Amen. Logo voltaremos Amém. nos brados presenciais. Soon we'll be back to our on-site conferences. Yes. Yes. Já temos um Aleluia. próximo lugar. Amém. Amen. Pode orar por nós agora, por favor. I want you to pray for Brazil now again. Amen. Father, in the name and authority of Jesus, Pai, no nome e na autoridade de Jesus. I pray that the borders of Brazil will be fortified by the Oro para que Lord. as fronteiras ao redor da nação brasileira sejam fortificadas pelo Senhor. And you will position kingdom leaders at the gates of this nation. O Senhor posicione líderes chaves nas entradas da nação. They will speak to the north and the south and the east and the west. Eles proclamem para o norte, sul, leste e oeste. They will speak toward other nations and they'll speak into Brazil. Eles proclamem e declarem às outras nações, assim como para o Brasil. There will be a shift in Rio de Janeiro as Haverá the seat of spiritual government. no Rio de Janeiro com essa semente dentro do governo. There will be an explosion in Brasilia. Haverá explosão em Brasília. God said, I am going to do a mighty work in the Northeast that will change the weather patterns of that area. Deus diz que vai fazer uma transição de temperatura no Nordeste. But it is important to close the gates in the Amazon to the work of the enemy. E também naquilo que é importante para fechar as portas do inimigo na Amazônia. God said, I'm going to change Uruguay, and Deus it's diz, "Eu vou going to mudar o become Uruguai", an asset to the kingdom of God. e vai se tornar de grande valor para o reino de Deus. And God said, I am going to raise new evangels, an army of evangels in this season of harvest. E Deus diz que vai levantar um novo exército de evangelistas nessa nova estação para a colheita. Lord, I pray that you will raise up the training schools across this nation. Eu oro, Pai, To para que o prepare. Senhor levante escolas de treinamento ao redor dessa nação para preparação, To prepare true champions with the heart of David for this para a time. preparação de grandes e verdadeiros campeões com o coração de Davi neste momento. And as a father, I pray you will heal our hearts in this time of trouble. E oro que, como Pai, o Senhor cure os corações atormentados neste momento de grande problema. Heal every wound that we have received in this time of terror. Cura todo o ferimento que recebemos nesse tempo de terror. Lord, I take the anger that many people feel and I turn it against the enemy. Pai, eu pego a ira que muitas pessoas convolvemos isso diretamente para o inimigo. And I pray that during this next season of time, as we approach the January 1st of 2022, E oro para que nessa nova estação, do 1º de janeiro de 2022, you will turn the fortunes of God's people in Brazil. o Senhor dê uma guinada nas fortunas do povo brasileiro, New opportunities, com novas oportunidades, new connections, novas conexões, new relationships. novos relacionamentos. Lord, I pray for marriages and the covenant of marriages to be strengthened during this time. Eu oro, Pai, que o Senhor venha fortalecer a aliança do casamento neste tempo. And I pray that you will cause kingdom leaders to be gentle giants among the people of God. Faça com que os líderes do reino se tornem gigantes gentis nesse momento do tempo. And Lord, I ask you that you would allow me to come back to Brazil and continue with the vision you shared with me 18 years ago.
E eu oro para que o Senhor também me permita voltar ao Brasil e continuar compartilhar a visão que o Senhor me deu há 18 anos atrás. And then, Lord, I pray what I am hearing in my spirit that a new impartation and anointing is available in Brazil. E oro também, Pai, aquilo que o Senhor está colocando no meu coração, que um novo enxerto, um novo compartilhamento da unção que o Senhor está derramando sobre o Brasil. A new sound from the worship Som a partir da adoração. and a new revelation message Uma nova from the mensagem de leaders. revelação. I declare and decree in Jesus' mighty name. Eu declaro e decreto no nome poderoso de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém.